Olá, gente, tudo bem? Vamos começar agora a última aula de entropia. Então, para a gente fechar o estudo de entropia, a gente precisa conseguir consolidar alguns conceitos. O primeiro deles são as leis da termodinâmica. Primeiro, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que a energia do universo é constante. Então, se ocorre algum fenômeno que libera energia, uma parte do universo recebeu essa energia. Então, a energia perdida é sempre igual à energia recebida, de tal maneira que a energia do universo ela permanece constante o tempo todo. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, a entropia do universo sempre aumenta. Quer dizer que, para ocorrer um fenômeno, a variação de entropia do universo deve ser positiva, ou seja, tem que aumentar. Mesmo que algum pedaço do universo tenha uma variação de entropia negativa, mas no conjunto inteiro, o sistema mais o meio exterior deve dar um valor positivo, e aí nós dizemos que a entropia do universo está aumentando. E a terceira lei da termodinâmica é a seguinte, uma substância pura vai ter entropia zero no zero absoluto, 0 Kelvin. Eis agora algumas fórmulas que você também deverá memorizar. Primeira forma é a forma da entropia, que é Q sobre T, é calor sobre temperatura. Bom, mas durante um processo, qual é a variação de entropia? Vamos examinar dois casos bem simples, que é a mudança de fase. Quanto vale a variação de entropia de fusão? Fusão é passar do estado sólido para o estado líquido, então vai ser assim. É o ΔH de fusão, quer dizer, o calor envolvido na fusão, dividido pela temperatura de fusão. Na vaporização, a variação de entropia é igual a ΔH de vaporização dividido pela temperatura de vaporização. Numa reação química, numa reação química a gente já tem as entropias de cada substância determinadas. Então você vai calcular a variação de entropia de uma reação química assim, entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Agora, cálculo da variação de entropia de uma substância quando passa de uma temperatura T1 para uma temperatura T2, tem a seguinte fórmula, ΔS é igual a NCP ln de T2 sobre T1. Lembrando que o Cp é a capacidade calorífica molar à pressão constante. Mas você poderia também usar uma fórmula assim, ΔS NCV ln de T2 sobre T1. Agora, o CV é a capacidade calorífica molar a volume constante. T1 temperatura inicial, T2 temperatura final. Quando você tem um gás, você pode ter uma transformação isotérmica, ou seja, T constante. E aí você vai calcular a variação de entropia da seguinte maneira, NR ln de V2 sobre V1. Ou ΔS igual a NR ln de P1 sobre P2. Agora, para calcular a variação de entropia do meio exterior, você faz assim, é igual a menos ΔH sobre T. O ΔH é a variação de entalpia do sistema, que joga a energia para o meio exterior ou recebe energia do meio exterior. Por isso, a energia do meio exterior é igual a menos ΔH do sistema. Finalmente, a variação de entropia do universo é igual à variação de entropia do sistema mais a variação de entropia do meio exterior. Então vamos resolver agora um novo problema, que é o seguinte, é o problema da mistura de gases. Então, vamos supor que você tenha um gás A que vai ser misturado a um gás B. Então, do gás A, você tem um certo número de mols, eles se encontram uma certa pressão, uma certa temperatura e um certo volume, que eu vou chamar de V1. Aí eu tenho um outro gás, um gás B, que tem outro número de mols, mas está na mesma pressão e está na mesma temperatura. Bom, se o número de mols é diferente, quer dizer que o volume vai estar diferente. Então o V2 vai ser um outro valor diferente de V1. Quando eu juntar os dois gases, a mesma pressão e a mesma temperatura, agora você vai ter uma quantidade maior de gás, que é a soma do número de mols do primeiro gás com o número de mols do segundo gás. Então o volume final vai ser maior. Para calcular a variação de entropia, você deve pensar individualmente o que acontece com cada gás. O gás A ele vai sair de um certo volume, V1, e vai para um volume final, que eu vou chamar de volume V3. Bom, então você vai ter uma variação de entropia do gás A, porque ele mudou de volume.
A mesma coisa vai acontecer com o gás B. Você vai ter uma variação de volume, porque agora os dois gases estão reunidos, a mesma pressão e temperatura, quer dizer que eles estão ocupando um espaço maior. Mas o fato é que o gás B agora está num volume maior. Então você vai calcular a variação de entropia do gás B. Qual foi a variação de entropia total? É a soma da variação de entropia do gás A e a variação de entropia do gás B. Cálculo da variação de entropia do gás A. NR ln de V3 sobre V1. Então vai ficar Na, número de mols do gás A, vezes R, vezes ln de VA mais VB sobre VA. Lembrando que o volume final é igual a VA mais VB. E a variação de entropia do gás B vai ser igual a NB, número de mols do gás B, vezes R, ln de VA mais VB, o volume final é VA mais VB, dividido pelo volume VB. Somando as duas entropias, vai ficar, a variação de entropia total vai ser igual a Na vezes R, ln de VA mais VB sobre VA, mais NB, R, ln de VA mais VB sobre VB. E, nesse momento, é importante lembrar que a relação entre os volumes é a mesma relação que há entre o número de mols. Então, vamos pensar assim, VA mais VB sobre VA é a mesma coisa que NA mais NB sobre NA. Se eu pegar e inverter essa fração, ficaria assim, Na sobre Na mais NB, que se chama fração molar. Então, se eu inverter os volumes, ficaria VA sobre VA mais VB, que também é igual à fração molar. Só que para se manter igual, eu devo elevar essa fração a menos 1. Então vai ficar assim, VA sobre VA mais VB elevado a menos 1. Quer dizer que a fração era VA mais VB sobre VA. Se eu escrever VA sobre VA mais VB elevado a menos 1, é a mesma coisa. Então, em vez de escrever a relação entre volumes, eu vou escrever a relação entre o número de mols. Agora, aplicando a propriedade do logaritmo de uma potência, obtemos menos 1 R ln de x A. X é a fração molar de A. E para a variação do gás B, vai ficar menos número de mols do gás B, NB, R, ln de XB. XB é a fração molar do gás B. A variação de entropia total vai ser igual à variação de entropia de A mais a variação de entropia de B. Conclusão? A variação de entropia total vai ser igual a menos R Na ln de XA mais menos R NB ln de XB. Colocando esse R em evidência, vai ficar assim, menos R Na ln de XA mais NB ln de XB. Essa é a fórmula que você vai utilizar para calcular a variação de entropia total do gás. O que é importante é que nós passamos para a fração molar, que é um cálculo mais simples, mas você pode o tempo todo pensar em volume também, pela fórmula original. Agora, a gente já está em condições de fazer um primeiro exercício de mistura de gás. Então, o exemplo diz assim. Quando 4 mols de nitrogênio, N2, a certa pressão e temperatura se misturam com 1 mol de O2, nas mesmas condições de pressão e temperatura, formam uma mistura conhecida com o nome de ar atmosférico. Calcular a variação de entropia ocorrida quando se prepara uma mistura acima, logicamente, nas mesmas condições de pressão e temperatura. O primeiro passo é calcular a fração molar de cada componente. Então, qual vai ser a fração molar do nitrogênio? N2 é o número de mols do nitrogênio sobre o número de mols do nitrogênio mais o número de mols do oxigênio. Ou seja, é o número de mols total. Então, vai ficar 4, que é o número de mols do nitrogênio, sobre 4 mais 1, que é o número de mols total, que no final vai ser igual a 0,8. A fração molar do oxigênio, então, vai ser 0,2. Porque a soma das frações molares é igual a 1. A variação de entropia, então, vai ser igual a menos R em evidência, que multiplica N1 vezes ln de x1 mais N2 ln de x2. Fecha os parênteses. Então, os nossos dois componentes são nitrogênio e oxigênio. Então, vai ficar igual. Menos R, menos 8,31.
o número de mols do nitrogênio nessa mistura. 4 vezes Ln de 0,8 mais 1 vezes Ln de 0,2. Então, a variação de entropia vai ser igual a menos R, né? Menos 8,31. Agora, vezes 4 vezes menos 0,22, que é o Ln de 0,8, mais 1 vezes menos 1,61, que é o Ln de 0,2. Muito bem, então você vai fazer esses cálculos todos e vai achar que a variação de entropia vai dar mais 20,7 Joule por Kelvin. Conclusão: a mistura de dois gases ocorre com aumento de entropia. Agora vamos ver um segundo caso. Quando você reúne dois corpos com a mesma massa, da mesma substância, em temperaturas diferentes. Logo, eles vão trocar calor até chegar a uma temperatura de equilíbrio. Se eles são da mesma substância, eles vão ter o mesmo calor específico. Mas então como é que você vai fazer o cálculo da variação de entropia? Você vai pensar individualmente. O corpo A vai sair de uma temperatura T1 e vai para uma temperatura final TF. O corpo B vai sair de uma temperatura T2 e vai para uma temperatura final TF. Cada um deles vai sofrer uma variação de entropia por causa da variação de temperatura. Mas então como é que a gente vai fazer? A variação de entropia total vai ser igual à variação de entropia que ocorre para o corpo A mais a variação de entropia do corpo B. Então vai ser igual a variação de entropia de um corpo vai ser mc ln de TF sobre T1. Conclusão: a variação de entropia total vai ser igual a mc ln de TF sobre T1. T1 é a temperatura inicial do corpo A, mais mc ln de TF sobre T2. T2 é a temperatura inicial do corpo B. E TF é a temperatura final de equilíbrio. Bom, colocando mc em evidência, vai ficar assim: mc vezes ln de TF sobre T1 mais ln TF sobre T2. Bom, vai aplicar uma propriedade de log que vai ser a seguinte: ln de TF sobre T1 vezes TF sobre T2. Você deve estar lembrado, a soma dos logs é igual ao log dos produtos. Então vai ficar assim: ln de TF ao quadrado sobre T1 vezes T2. Agora, vamos colocar esse quadrado assim, colocando como expoente total dessa expressão. Δs vai ser igual a mc ln de TF sobre raiz quadrada de T1 sobre T2 vezes T2, tudo elevado ao quadrado. E aí você deverá chegar à seguinte conclusão: que o TF é a temperatura final média, certo? Depois, essa raiz quadrada de T1 vezes T2 é uma média geométrica. E você deve saber o seguinte, que a média aritmética é sempre maior do que a média geométrica. Por exemplo, vamos supor que você tem um corpo a 9 graus e outro corpo a 4 graus. Então, qual vai ser a média? Bom, 4 mais 9 vai dar 13, dividido por 2 dá 6,5. E se fosse média geométrica? Média geométrica você vai fazer assim, é a raiz quadrada do produto. Então, ficaria 4 vezes 9, 36. Então, a raiz de 36 é 6. Então, a média aritmética daria 6,5, mas a média geométrica dá 6. O que você deve observar é que a média aritmética é sempre maior do que a média geométrica. Essa relação vai ser maior do que 1. Daí, se vai dar um número maior que 1, o logaritmo vai ser positivo. Logo, o ΔS vai dar um valor positivo. Bem, então, sempre que você reunir dois corpos em temperaturas diferentes, você vai ter uma variação de entropia positiva. Ou seja, vai aumentar a entropia. E, finalmente, para a gente acabar o estudo de entropia, falta falar sobre a expansão livre. Com a expansão livre, você tem um gás dentro de um recipiente, onde tem uma parede que separa o gás da outra parte do recipiente que está totalmente vazia. Na hora que você tirar essa parede de separação, o volume aumentou, logicamente que a pressão caiu.
mas não houve troca de calor. Então, o que você deve saber é o seguinte: a temperatura vai se manter a mesma porque não houve gasto de energia para poder haver essa expansão. E você vai considerar que o gás é ideal, quer dizer que não existe forças de atração entre as suas moléculas. Então, na expansão livre, na expansão contra o vácuo, não há mudança de temperatura. Bem, mas o volume aumentou, porque agora é o volume do recipiente completo. A pressão diminuiu, porque, logicamente, tem um espaço maior, a pressão vai ser menor. Não há variação de energia interna. Não há variação de energia interna porque a temperatura permaneceu a mesma. Tudo bem. Não há trabalho realizado, porque não houve nenhum esforço para poder se expandir. Mas vai haver aumento de entropia, porque o volume agora aumentou. Quer dizer que o volume final é maior do que o volume inicial, então a variação de entropia vai ser positiva. Finalizando. Então, na mistura de dois gases, há aumento de entropia. Sim, porque há aumento de volume. Depois, quando os dois corpos de temperaturas diferentes se juntam, se encontram, também há aumento de entropia. E agora você tem mais um pouco de exercício para você poder se divertir e encerrar seu estudo de entropia. Então, bom trabalho.